Olá, pessoal. Esse é o Seda de Buriti, um podcast para o diálogo sobre o desenvolvimento territorial do Brasil. Com base na ciência cidadã, nos preceitos da pluralidade de ideias e do debate democrático, o Seda é produzido pelas professoras, professores, alunas, alunos e alunos do Bacharelado em Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC. Essa temporada é coproduzida pelo INCT LabPlan. Nos próximos episódios do Seda, a gente também pediu socorro para o ONDE, Observatório Nacional de Dinâmicas Imobiliárias e Fundiárias. Com eles, vamos saber um pouco mais sobre a diversidade e a desigualdade da urbanização e das cidades interioranas do Brasil. A primeira entrevista eu mesma conduzo com o professor Everaldo Melazzo. Depois, ele entra em campo para entrevistar a professora Maria José Calisto e o professor Willam Ribeiro, que fazem 2 gols de placa contando um pouco mais sobre o Mato Grosso do Sul e o Pará. Eu sou Beatriz Mioto, professora do Planejamento Territorial da UFABC, pesquisadora do INCT LabPlan e do Cefavela, e senta que lá vem a história. Boa tarde, eu sou o Everaldo Melazzo e nós vamos ter o prazer de conduzir essa entrevista do Seda de hoje, dessa série que está sendo iniciada. Nós estamos recebendo aqui hoje a professora Maria José Martinelli Calisto, da Universidade Federal da Grande Dourados, do estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, portanto, que é uma das colegas, companheiras, que está empreendendo essas pesquisas, essas investigações sobre as cidades brasileiras nos 4 cantos desse país, né? No norte, ao sul, do leste ao oeste. Prazer receber você, Maria José, colega de longa data, e eu espero que a gente passe uma boa conversa hoje, um excelente bate-papo. E eu queria justamente começar pedindo para você se apresentar, não só academicamente, mas também um pouco a sua trajetória, sua vida, se você é daí de Dourados, se não é, como é que foi viver nessa cidade. Então, obrigado e a palavra está com você. Boa tarde, acho que antes de mais nada eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, de dialogar com vocês. Bom, como você já disse, né, eu sou a Maria José Martinelli, sou a mãe do João, sou também uma paulista que veio aqui para o Mato Grosso do Sul no início da década de 90. Desde a minha graduação eu venho me dedicando a pensar sobre a cidade, urbano, e com enfoque bastante mais centrado na temática habitacional. Atualmente eu sou professora aqui do curso de graduação e de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, sou licenciada, bacharel em Geografia, com mestrado e doutorado também pela Unesp de Presidente Prudente, e de forma coletiva, sobretudo a partir da minha entrada na Recime, eu tenho procurado pensar sobre essa lógica que vem produzindo a cidade, sobre uma lógica mercadológica que vem aí, de certa forma, atropelando o cotidiano das pessoas, tornando uma necessidade básica, que é a moradia, uma mercadoria, o que impossibilita que grande parcela da população também possa ter acesso a esse bem que é necessário para a sobrevivência de cada um de nós, né? Eu costumo dizer também, acho que mais a título de curiosidade, né, que a geografia atravessou a minha vida, acho que antes que eu tivesse entrado na geografia. Já no ensino médio, ali na cidade de Presidente Prudente, a disciplina geografia começa a me despertar um certo interesse. É óbvio que naquele momento, esse interesse ele estava assim, muito mais ligado a algo mais direto do que a um entendimento, vamos dizer assim, dos processos e das suas complexidades ou das suas contradições. Mas, de qualquer forma, esse interesse me fez pensar na possibilidade de cursar a universidade. Foi assim que eu ingressei no curso de graduação em Geografia na Unesp de Presidente Prudente. E eu acho que um aspecto importante também, até a partir da fala do Everaldo, que foi possível pensar, era que naquela época as crianças iam e vinham para a escola caminhando, né? Então, isso também já fazia com que a gente começasse a observar essas problemáticas nas nossas cidades. Óbvio que, a princípio, com um olhar ainda pouco crítico, mas que depois acaba despertando esse interesse também em investigar a cidade, porque algumas crianças iam a pé, porque outras iam de carro, os pais já podiam levar naquela época, ainda que a grande maioria andasse, se deslocasse, e isso também acabava sendo um exercício muito interessante para sentir mais a cidade,
sentir as suas contradições. Então, acho que é isso, né? Esse primeiro ponto, acho que é mais ou menos isso. Sou geógrafa de formação, como eu já disse, né? Licenciada, bacharel, mestrado e doutorado em geografia. Obrigado, Zezé. Bom, então você estava contando para a gente que você chegou em Dourados no começo dos anos 90. Conta para a gente um pouco como é que era essa cidade quando você chegou e como é que é essa cidade hoje. Como é que você, ao longo desse período, foi observando as transformações? Que transformações foram essas que ajudam a gente a entender Dourados, inclusive na região em que ela está? Porque Dourados é uma cidade próxima à fronteira com o Paraguai. Como é que é uma cidade numa fronteira ou próxima de uma fronteira internacional do Brasil? Bom, Dourados é a cidade na qual resido, né, e que também venho desenvolvendo de uma forma mais direta as minhas pesquisas. Trata-se de uma cidade média, na porção sul aqui do estado do Mato Grosso do Sul, sendo inclusive a segunda maior cidade do estado em contingente populacional. De acordo com o censo de 2022, Dourados tem um pouco mais de 243 mil habitantes. Dourados é uma cidade também que se coloca como uma referência regional pela oferta de comércio, serviços e principalmente pela oferta de serviços ligados à área de saúde, educação e uma base também para o agronegócio. O comércio também muito voltado para a questão do agronegócio. No setor de educação, aqui contamos com 4 instituições de ensino superior, sendo 2 universidades públicas, né? Uma estadual e uma federal. Então, Dourados é o principal centro urbano, vamos dizer assim, de uma região que, num raio de mais ou menos 150 quilômetros, concentra 38 municípios de menor porte, ou mesmo de menor complexidade funcional. Então, acaba funcionando também como um centro de apoio às atividades agrícolas regionais e acaba também articulando todas essas áreas produtoras, e aqui no caso da produção de grãos, a soja, né, por intermédio dessas atividades terciárias que se dão aqui, né. Então, além de exercer esse papel regional, Dourados também se articula, vamos dizer, a circuitos espaciais ligados a escalas geográficas bem mais amplas, que ultrapassam o próprio território nacional, principalmente alicerçadas no agronegócio. E aqui também tem um outro elemento que eu acredito que vale a pena destacar. No caso de Dourados, né, a própria situação geográfica que a coloca como uma única cidade desse porte ou dessa importância num raio de mais de 200 quilômetros, reforça também a sua centralidade interurbana. E isso vai se expressar na relevância do seu papel, como eu disse, né, no setor comercial, no setor de serviços, a colocando dentro da rede urbana numa posição também diferenciada. Quando a gente pensa um pouco, né, o Everaldo perguntou, né, como que isso foi se colocando, quando nós analisamos esses processos que vão configurar essa condição regional, é imprescindível que a gente considere também as dinâmicas que espaço-temporalmente vão redefinir essa condição diferenciada de Dourados. Por exemplo, a consolidação dessa condição, ela também foi impulsionada inicialmente por políticas públicas de desenvolvimento. E aqui eu posso citar algumas, como é o caso do Polo Centro, Prodegran, Prodoeste, a própria implantação da Embrapa aqui na região. E isso, obviamente, vai potencializar a condição de centralidade regional de Dourados, principalmente a partir dos anos 70, com a introdução de um sistema produtivo bastante ancorado no uso mais intensivo de tecnologias, insumos de origem industrial e voltado também para a agricultura da soja, que inicialmente esteve integrada com a cultura do trigo. Então, a expansão desse modelo agrícola, um forte incremento técnico, um forte incremento científico e até informacional, aliado também a um apoio creditício e a própria assistência técnica dos órgãos oficiais, foram fatores essenciais, vamos dizer assim, para impulsionar a inserção da região num contexto que vai articular interesses que se colocam em diferentes escalas. E, obviamente, que esse processo que assegurou, vamos dizer assim, a inserção da região a essa economia nacional ou a economia mundial, ele vai revelar muitas contradições. E nessas contradições, elas vão marcar conflitos também de diversas naturezas. A própria economia agroexportadora, por exemplo, ela vai se consolidar a partir de um processo de concentração de terras.
E isso vai levar, dentre outros, à expropriação, por exemplo, dos povos originários, ou seja, vai desestruturar também aquelas antigas relações que ocorriam aqui. Então, é possível dizer que aquelas determinantes que vão conformar essa condição econômica regional, elas também vão desencadear uma política de concentração de terras que vai levar, à expropriação de famílias camponesas, os conflitos fundiários aqui no sul do estado, principalmente envolvendo a expropriação dos povos originários, das suas áreas étnicas e tradicionais. E isso vai se revelar, inclusive, nas denominadas áreas de retomada indígena, que atualmente circundam o perímetro urbano aqui de Dourados. Então, essas formas, vamos dizer assim, de apropriação do território a partir do agronegócio, elas vão, sem dúvida, acirrar essas contradições. E foi exatamente nesse contexto que houve a expansão de um modelo agrícola bastante calcado num conteúdo de técnica, de ciência e até de informação, que vai haver não só a mudança nas relações de trabalho e de produção no campo, que é decorrente desse modelo produtivo, mas também vão se ampliar de uma forma muito significativa as contradições. E, como eu disse, ainda que o enfoque não venha recair sobre essa problemática indígena, que é bastante complexa, é muito importante que a gente mencione que a reserva indígena, por exemplo, de Dourados, que é formada por 2 aldeias aqui, Janguapiru, Bororó, ela está localizada na porção norte da cidade, a cerca de 1 quilômetro do perímetro urbano. Atualmente, estima-se que essa reserva conte com cerca de 18 mil habitantes das etnias Kaiowás, Guarani e Terena. E é do conhecimento de todos nesses conflitos que envolve a demarcação das terras indígenas aqui em Dourados, na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, particularmente na região de Dourados. Então, a expropriação dos Guarani e dos Kaiowá levou à formação de acampamentos de indígenas, vamos dizer assim, que reivindicam aqueles territórios tradicionais. E esses acampamentos, entre aspas, eles são denominados por esses povos de área de retomada, que vai se referir a uma área que compõe um território maior que eles tentam fazer que seja recuperada. E essas áreas são também conhecidas aqui pela comunidade indígena como território tradicional. E uma parte delas está em processo também de estudo e de identificação pela FUNAI. Então, atualmente, tem uma estimativa de que tem por volta de 11 áreas de retomada em torno da reserva indígena e do perímetro urbano de Dourados. Então, não dá para falar de Dourados sem considerar essa realidade que está muito presente e que tem aí se colocado de uma forma muito significativa para a gente pensar, inclusive, o mercado imobiliário urbano. Até porque algumas dessas áreas estão situadas dentro do perímetro urbano, como é um caso de uma área denominada Nuporã, na porção sudeste da cidade. E principalmente com a última ampliação do perímetro, que praticamente triplicou o tecido urbano, parte das disputas, vamos dizer, que ocorrem nessas áreas de retomada indígena se dão devido à expansão urbana, porque o crescimento territorial da área urbana praticamente invadiu a reserva indígena. Então, essas são questões que são bastante importantes para a gente pensar quando se trata da realidade de Dourados e da região. Bom, você colocou alguns pontos muito interessantes aí. Eu queria sublinhar e pedir para você talvez retomar rapidamente um deles, um deles certamente é a presença indígena na cidade, né? Como é que é uma cidade onde o índio está presente? Como é que a cidade o recebe? Como é que ele circula pela cidade? Como é que são as condições de vida dele? Mas você falou também de uma cidade que criou muito, expandiu o seu perímetro urbano, uma cidade que cresceu. Essas terras estão ocupadas, essas terras são caras, essas terras são baratas. Como é que se dá esse processo dentro da cidade de Dourados? Bom, quando a análise recai na escala da cidade, essas contradições também se revelam no avanço do capital imobiliário, no aumento do preço da terra urbana, e isso vai desencadear uma série de dificuldades de acesso à moradia e também ao surgimento de áreas de ocupação no interior da cidade. Só que, ao mesmo tempo em que ocorrem essas contradições, após o ano de 2010, houve a implantação de cerca de 15 loteamentos fechados
na cidade. Então, a entrada desse novo produto imobiliário acaba também impulsionando as práticas espaciais que, de certa forma, vão aprofundar as desigualdades. E essa nova frente de expansão imobiliária, colocada sobretudo pelos loteamentos fechados, ela contraditoriamente se faz em direção à reserva indígena. Ou seja, a maioria dos loteamentos fechados de padrão mais elevado e alguns de padrão bastante elevado, que os lotes chegam a custar cerca de R$ 1.500.000, a maioria desses loteamentos eles são vizinhos à reserva indígena, o que deixa evidente também que eles estão muito próximos, mas também significativamente separados em todos os sentidos, né? Inclusive por um limite que é bastante definido, que é o muro, além de todo o aparato, de todo o sistema de segurança. E a chegada mais recente desses capitais de maior porte, por meio de grupos como Paenge, Vectra, Alphaville, envolvidos na produção habitacional desses loteamentos, também vai acentuar esse processo de mercantilização da terra. E, ao mesmo tempo, impulsionar também a atuação de empresas locais e regionais. Tanto é que, atualmente, essa produção habitacional voltada para esse segmento de maior poder aquisitivo via loteamento fechado, ela praticamente está na mão de duas empresas de capital local e regional, que é a Corpal e a Ação Bank. Ainda que tenha outras, como a Saad Lorenzini, enfim, né? Mas há um impulsionamento desse capital local em função da entrada inicial de empresas de capitais, né, de maior porte, como é o caso daquelas que eu já havia mencionado. Então, esse processo que vai promover, vamos dizer assim, a integração da região à economia nacional e mundial, vai impor também dinâmicas de natureza que são bastante contraditórias e vai demarcar conflitos de várias ordens, caracterizando uma cidade que, pelas pesquisas que a gente vem realizando até certo ponto, a gente tem chamado de bipartida, principalmente entre as porções norte e sul. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto os loteamentos fechados, eles vão se concentrar de forma bastante significativa na porção norte, os empreendimentos habitacionais implantados pelo programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, aquele voltado, né, para as populações de rendas mais baixas, eles se localizam principalmente na periferia sul e sudeste da cidade, em locais descontínuos ao tecido urbano consolidado, e isso vai impor aí uma série de dificuldades para os moradores dessas áreas, dificuldades de acesso de várias ordens, até porque com toda essa expansão também, a questão da mobilidade, ela também coloca-se de forma, né, bastante significativa também na cidade. Com relação a esses empreendimentos que são implantados distante do tecido urbano consolidado, a gente pode citar o caso de 3 empreendimentos habitacionais que juntos eles vão somar mais de 2.000 unidades habitacionais concentrados de forma bem significativa na porção sudeste da cidade e separados, né, entre aspas, do tecido urbano consolidado, inclusive pela presença de uma BR, que é a BR-163. Então, impõe condições de acesso muito dificultosas para os moradores dessas áreas. E, ao mesmo tempo, né, que ocorre a implantação desses empreendimentos nessa porção da cidade, também começam a surgir aqueles loteamentos sociais privados, também mais populares, vamos dizer assim, com preços menos elevados do que aqueles loteamentos implantados na porção norte. E, de certa forma, esses loteamentos forem implantados na porção sul, eles também reforçam a concentração dos segmentos sociais de menor poder aquisitivo nessa área ou nessa porção da cidade. Então, a partir dos anos 2000, essas novas dinâmicas socioespaciais vão, de certa forma, conformar uma periferia mais heterogênea, uma periferia que tem um conteúdo diferenciado. E aqui a gente não pode deixar de mencionar que o poder público local, numa articulação também de interesse com esses agentes que eu vou chamar aí de capital fundiário, imobiliário, incorporador, vai possibilitar que esse espaço se introduza também num circuito mais intenso de troca, vamos dizer. E isso também, obviamente, vai desencadear uma maior segmentação no acesso, né, das pessoas. E aqui também acho que é importante a gente destacar
que essa política de implantação desses conjuntos habitacionais, ainda que ela seja bastante expressiva na cidade, há também uma parcela da população que continua à margem desses programas. E isso vai se revelar nas cerca de 35 áreas de ocupação, denominadas irregulares, né, aí, entre todas as aspas, que existem na cidade e que são bastante precarizadas. Segundo dados da Agência de Habitação aqui de Dourados, em 2020, havia cerca de 30 áreas de ocupação de diferentes padrões e porte na cidade, né? Dourados, você falou do preço, tem um preço do metro quadrado da terra urbana, tem talvez um dos preços do metro quadrado da terra urbana mais caro do estado. Inclusive, superando proporcionalmente, lógico, os preços da capital do estado, que é Campo Grande. Então, eu acho que cabe reforçar que esses centros urbanos, que exercem essa centralidade regional, ainda que eles sejam locais de concentração da técnica, do trabalho intelectual, conforme, né, mencionava aí o Milton Santos, é importante que a gente registre que essa também é uma ideia que precisa ser melhor investigada, que precisa ser melhor aprofundada, visto que esses também são locais de profundas contradições socioespaciais. E no caso de Dourados, principalmente mais recentemente, essa relação, essa aliança de interesses entre o poder público e o capital imobiliário, fundiário e incorporador vai impor resultantes espaciais, como a gente chama, né, que tem acentuado as distâncias, que tem acentuado as contradições aqui no interior da cidade. Bom, você então nos apresentou uma cidade, como você chamou, de bipartida. Vamos sintetizar assim: os ricos cada vez mais ao norte, os pobres cada vez mais ao sul e ao sudeste. E a área central, ela é verticalizada? Ela é ainda uma área cara, como em várias cidades, o preço do metro quadrado é muito caro no centro e vai caindo para a periferia, ou não? O preço do metro quadrado no centro ainda é caro. O centro ainda mantém a sua centralidade, principalmente no setor de comércio e serviço. A população de maior poder aquisitivo já não habita as áreas centrais ou muito próximas do centro. Então, em termos da ocupação relacionada à habitação, a gente percebe novas centralidades. E, ao mesmo tempo em que a habitação ela começa também a ocupar as bordas da cidade, porque até determinado momento, e isso até relativamente recente aqui em Dourados, nas metrópoles esse processo começa anteriormente, mas nas cidades médias nós sabemos que é um processo mais recente, e Dourados é um recente, muito recente, porque a gente começa a observar esses processos a partir do ano 2000, mas ele ocorre numa intensidade muito significativa, muito rápida. Então, os segmentos sociais de maior poder aquisitivo já não ocupam as áreas centrais. E poucos ainda ocupam os entornos da área central, vamos dizer assim. Só que, por outro lado, quando a gente observa o comércio e os serviços, ele ainda encontra centralizado, ainda que de forma um pouco segmentada, porque nós temos uma área de comércio também mais especializado, voltado para aquele segmento de maior poder aquisitivo, e uma área mais popular que ocupa a avenida central da cidade, com lojas de departamento mais populares, lojas de roupas, calçados, enfim. Então, na verdade, o centro ainda tem um preço, a área central ainda apresenta um preço elevado, mas ela já não é mais o local de moradia dos segmentos de maior poder aquisitivo, que já ocupam áreas mais distantes do centro, no sentido norte, inclusive é uma frente de expansão que é aberta lá na década de 70, é aberta e impulsionada com a implantação dos empreendimentos do BNH, foi quando a porção norte começa a ser ocupada e posteriormente os loteamentos de padrão mais elevado começam a ser implantados no entorno desses empreendimentos do BNH, e essa frente de expansão após o ano 2000, ela ultrapassa uma barreira colocada por um córrego, e aí, óbvio, né, houve todo um investimento do poder público no sentido de possibilitar o acesso para essas áreas, e aí é a área onde começam a ser implantados os loteamentos fechados. E em torno desses loteamentos fechados, que, como eu disse, são muito concentrados numa mesma área da cidade, próxima à reserva indígena, já começa a surgir também serviços, comércio e serviço.
Então, a gente já observa uma centralidade recente de comércio e de serviços no entorno desses loteamentos fechados, caracterizando ainda mais, né, essa separação, essa segmentação muito expressiva no interior da cidade. Inclusive, tem sido veiculado também a ideia de implantação de um shopping center, visto até que o shopping da cidade é um shopping popular, ele está do lado de um terminal rodoviário, ele está na avenida principal da cidade, enfim. Então, veicula-se a ideia de implantação de um shopping na área dos empreendimentos fechados. E aí, obviamente, um shopping mais voltado para aquela clientela que ali habita, né? Então, nós podemos dizer que essa relação centro-periferia, ela tem sido redefinida. Ela já não é, visto que a periferia, ela já tem um outro conteúdo. Um conteúdo bastante diferente do que ela tinha, por exemplo, há 20 anos atrás. Então, hoje, a periferia de Dourados ela já tem uma característica bastante heterogênea, ainda que separada. Uma periferia rica na porção norte, dizendo num sentido simples, né? E uma periferia pobre na porção sul da cidade. Então, nesse sentido, os estudos que a gente tem feito têm se apoiado até nessa ideia de uma cidade bipartida, nessa ideia conceitual, vamos dizer assim, de uma cidade bipartida. Perfeito. Portanto, se você olha para o futuro, Maria José, como é que você vê essa cidade? Porque uma cidade bipartida, uma cidade em que os ricos cada vez mais ocupam uma área e os pobres ocupam outra área. A vida social, a vida cotidiana, o uso dos espaços públicos, para você, tendem a aprofundar essa bipartição ou como é que você vê essa cidade no futuro? Vereador, acho que essa é uma pergunta importante, mas ao mesmo tempo bastante desafiadora. Talvez o primeiro desafio, e de ordem mais geral, ele vai se colocar pelo fato de estarmos falando de cidades capitalistas. Portanto, aquelas cidades que têm sido produzidas, que têm sido apropriadas a partir de uma lógica mercadológica. E isso vai impossibilitar, né, que uma grande parcela da população possa assegurar esse direito de uso, inclusive o direito de uso da moradia, visto o preço da terra urbana, né? Então, a gente vive hoje um cenário que muito mais do que um processo de aniquilação, vamos dizer assim, do direito à cidade, para grande parcela da população, né, esse direito está aniquilado, né? Essa lógica, que eu estou chamando aqui de mercadológica, ela tem também invadido, ela tem também aniquilado o cotidiano das pessoas, de uma forma geral, dos moradores da cidade, vamos dizer assim. E atrelada a isso, a gente está aí diante de um Estado bastante vinculado aos interesses do capital rentista, incluindo aí o capital imobiliário. Um Estado que, de certa forma, vai assumir o papel de garantidor ou de avalizador desse processo de crescimento econômico, muito atrelado a um processo maior dessa urbanização aí, que a gente pode chamar de neoliberal. E essa lógica que transforma tudo em mercadoria, sem dúvida, está atingindo a cada um de nós. De diferentes formas, está atingindo a cada um de nós, citadinos, vamos chamar, né, dessa forma. Então, partindo desse pressuposto, nós poderíamos até pensar assim, na ausência de perspectivas, considerando a forma com que essas cidades têm sido produzidas. Mas, nesse sentido, eu também acho importante pensar a partir de uma perspectiva que o Lefebvre estabelece, que é aquela de que a cidade é uma construção coletiva. E se ela é uma construção coletiva, outras possibilidades ou outros caminhos, eles também podem ser construídos. Então, eu acho que cabe a nós criarmos também essas possibilidades. Não só por meio das nossas pesquisas, que sem dúvida, né, elas podem oferecer e têm oferecido subsídios para as políticas públicas, mas também por meio de um novo fazer ou também de novas práticas socioespaciais, vamos chamar assim. E isso passa pela ocupação e vivência dos espaços públicos, passa também pelo uso da rua, que é uma prática que tem sido cada vez menos presente nas nossas cidades, pela ampliação dos espaços de diálogo, inclusive no meio acadêmico. Essa ampliação, ela precisa se dar, a ampliação do debate, do diálogo também, e além da participação aí nos diferentes fóruns de debates que vão buscar pensar os rumos da cidade. E aqui, obviamente, eu acho que vale a gente destacar também aquela importância de assegurar plebiscitos,
conselhos democráticos, audiências públicas, dentre várias outras ações, né, que possam também aprofundar práticas mais democráticas, práticas mais coletivas. O futuro da cidade, né, já que é essa questão que está colocada, né, pode se fazer, eu acredito que o futuro da cidade pode se fazer na busca de uma nova forma também de vivenciar a cidade. E isso pode ser feito no cotidiano, no nosso cotidiano mesmo, né? Seja na rua, nas áreas públicas, no sindicato, no partido político, no movimento de bairro, né? Ou seja, há diferentes fóruns de debates, sejam eles institucionais ou não, que a gente também precisa ocupar. E óbvio que aí também coloca um desafio, inclusive, para a academia, para todos nós, porque também nos obriga não só a rever as nossas formas interpretativas ou os nossos paradigmas interpretativos, mas também a nossa própria prática. E nesse sentido, eu acho que a gente tem um papel aí muito importante de ir além da crítica e de contribuir também em diferentes fóruns para a construção, por exemplo, de uma legislação mais democrática. Principalmente porque a legislação, ela também vai orientar as formas de intervenção na cidade. E isso pode favorecer ou não, vamos dizer assim, a segmentação desses espaços. Então, é importante esses fóruns, né, que possam publicizar, ampliar a discussão e o diálogo sobre temas que são relevantes, como, por exemplo, o próprio plano diretor, ou mesmo a revisão do plano diretor. Então, as nossas ações, as nossas práticas, elas também podem apontar para algumas possibilidades futuras. E, principalmente, quando a gente considera, né, que quando o espaço se modifica, as práticas também vão se modificar, as práticas também é bom redefinir. Então, isso pode apontar para outras formas de pensar, outras formas de agir. E essas questões que eu coloco, elas podem também apontar para a possibilidade de resgatar a importância do uso. Até porque o uso é uma condição fundamental, né, ou fundante para mudanças no modo coletivo de viver. E principalmente em um momento, né, que às vezes aquelas decisões, vamos dizer assim, que afetam o nosso cotidiano, elas são tomadas em escalas tão maiores do que aquela que a gente vivencia diretamente. É essencial que a gente reforce esses fóruns de debate local, que a gente tenha reforçado essa interlocução, esse diálogo. Então, apesar da complexidade que tem conformado a cidade atual, de toda essa forma de mercantilização do espaço, também existem movimentos, também existem vozes que estão lutando aí, tanto pelas necessidades mais concretas, pelas necessidades mais imediatas, como, por exemplo, pela necessidade de morar, quanto pelo lúdico, pelo lazer, pela arte. E isso vai demarcar também um circuito, tanto político quanto cultural, que pode assegurar, por exemplo, formas mais democráticas de uso do espaço. Então, aqui, por exemplo, acho que já até para encerrar essa questão, bastante perto de mim, a gente tem os garotos da Reserva Indígena de Dourados que adotaram a música como uma forma de resistência e criaram o primeiro grupo de rap indígena do Brasil, chamado Bro MC. E o próprio Milton Santos vai nos dizer também, né, que a compreensão do mundo ele se dá a partir do lugar. Porque é a partir do lugar que a gente se insere no mundo, né? Então, a partir do lugar que a gente vive e que a gente sente os problemas diários, a gente também pode buscar, pode explorar outras alternativas, né, para que não se aprofunde essa lógica que tem aí sufocado o cotidiano das pessoas. Ótimo. Muito obrigado, Maria José. Você trouxe um panorama muito rico aí de uma cidade bastante diferente, né, em relação a outras cidades, uma cidade no estado do Mato Grosso do Sul, que às vezes a gente conhece muito pouco, com todas essas contradições, com essas características que, ao mesmo tempo que tem elementos comuns, tem elementos muito diferentes em relação a outras cidades. E você, nesse finalzinho também, acho muito importante ressaltar isso, uma visão realista, mas também positiva dos limites e das possibilidades de mudança que exigem engajamento. E nesse engajamento, o papel da universidade pública. Ter uma universidade pública numa cidade como Dourados não é apenas produzir e reproduzir conhecimento, mas é ser um espaço de formulação dessas alternativas que vão sendo construídas. Então, para a gente encerrar, te agradecendo muito a Maria José, geógrafa e professora universitária, nós temos aqui uma série de questões, pílulas, para encerrar esse episódio do podcast Cedo. Então, presidente,
gente, a minha questão de ontem é pra gente trabalhar. Mas, José, uma dica de livro, ou de música, ou de filme que você gostaria de dar para os ouvintes? Na verdade, acho que a gente poderia dar várias, mas na hora assim que vem. Bom, eu sou apaixonada pelo Caetano Veloso e uma das músicas que mais me tocam, não posso dizer a melhor do Caetano, enfim, mas uma que mais me toca é a música Terra, do Caetano. Então é uma música que eu sempre ouço e que sempre recomendo quando é possível, porque mexe bastante comigo essa música. Um livro, acho que aí, né, também são várias as possibilidades que a gente pode passar, desde livros mais ligados à área, mas um livro que eu acho, assim, bastante interessante, principalmente para a gente entender a formação territorial do sul do país, Tempo e o Vento, né, que na verdade não é um livro, tem uma coletânea de livros, mas acho assim uma obra maravilhosa, né, do Érico Veríssimo e que vale a pena a gente ver. Gosto muito do Lavoura Arcaica, do filme, acho um filme lindo, assim, muito sensível e ao mesmo tempo muito duro. E gosto também do Sal da Terra, o documentário, né, sobre o Sebastião Salgado, que também possibilita a gente pensar algumas categorias geográficas, enfim. Ótimo. Maria José, qual a sua comida preferida? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque, como você disse, eu sou meio gulosinha, então eu gosto de muitas coisas. Não saber, eu acho que eu não sei se eu tenho uma comida preferida, mas gosto bastante de massa. De uma forma geral, gosto bastante de massa. Um nhoque, principalmente. Mas, de forma geral, gosto muito da comida brasileira. Você falou da comida mineira, eu acho maravilhosa. O torresminho ali com uma cervejinha. Muito bom. Feijoada, gosto muito. Enfim, é meu gosto bastante eclético nesse ponto de vista. Muito bom. E uma pessoa que te inspira hoje, Maria José, quem seria? Hoje, uma pessoa que me inspira bastante é o professor Roberto Lobato Correia. Uma pessoa que tem uma trajetória aí na geografia e que continua aí pensando, continua contribuindo e, de certa forma, continua inspirando a todos nós. E se eu penso também numa geração mais jovem, também me inspiro muito pelo meu filho, que eu acho que os filhos, eles nos renovam em vários sentidos, então acaba sendo também uma inspiração. Muito bom. Maria José, o que não pode faltar na revolução? Olha, acho que não pode faltar coragem e sensibilidade, que são dois fatores fundamentais aí para que uma revolução aconteça. Então, é coragem e sensibilidade. Ai, que endurecer sem perder a ternura. Isso mesmo. E qual pensador você ressuscitaria, se pudesse? Essa é bem difícil, viu? Bem, assim, fiquei pensando aqui, mas eu acho que o Paul Singer, pela contribuição que ele teve para diversas áreas, por ter um pensamento, acho que assim, tão brilhante sobre temas também bastante importantes para a gente pensar a conjuntura do país, enfim, Paul Singer. Ótima lembrança. E nos diga algo sobre o futuro. Olha, o futuro, acho que não sou tão, assim, pessimista, mas também diante do cenário que a gente está vivendo, às vezes fica difícil, às vezes a gente dá uma desanimada também. Até porque a gente vive em um contexto que, além de todas as perdas que nós temos tido, né, ainda mexe muito no sentido simbólico também, porque faz com que a gente olhe e às vezes não acredite numa perspectiva futura. Mas eu penso que se a gente não acreditar que o futuro pode ser melhor, a gente não tem nada para fazer aqui. Então, olhando para o futuro, eu ainda acredito que as pessoas vão se olhar com mais cuidado, que vai ter um olhar mais cuidadoso para com o outro e que seja possível também que a gente viva num sistema que tenha um pouco mais de igualdade, porque a gente tem visto aí diferenças que nos entristecem, inclusive, né? Eu acho que alguns não têm um prato de comida e outros gastam R$10.000 numa bebida. Então, eu acredito que, assim, olhando para o futuro, indo para o futuro, eu gostaria de voltar com esse sentimento de que essas diferenças, elas não vão se acentuar, que a gente possa trabalhar no sentido de que essas diferenças sejam menos acentuadas.
Ótimo. Maria José, professora, colega, geógrafa, te agradeço muito esse depoimento, esse conjunto de questões, informações, esse rico panorama para a gente pensar mais uma cidade aí dessa constelação de cidades brasileiras. Boa tarde, obrigado. Sou eu que agradeço a possibilidade do diálogo e a possibilidade de pesquisa coletiva que nós temos construído juntos. Muito obrigada. O podcast Seda de Buriti agradece o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC, PROEC, do Bacharelado em Planejamento Territorial da UFABC, do Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais, LEPUR, UFABC, e do Laboratório de Planejamento Urbano e Regional, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT Labplan, UFRN.